Quais são os riscos ao se investir em fundos imobiliários? No último vídeo que eu publiquei, que está aqui, eu falei com você sobre as vantagens de se investir em fundos imobiliários. E agora eu quero falar com você sobre as desvantagens em se investir nos fundos imobiliários. Por quê? Você vai comparar as desvantagens com as vantagens e ver que se é para o seu perfil. Só para você ter uma ideia, no dia de hoje, no momento em que eu gravei este vídeo, teve um fundo que teve uma desvalorização de mais de 37%. Então, é hora de entender quais são esses pontos, o que faz um fundo desvalorizar, para que você analise, ver se é para o seu perfil. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está chegando agora, caiu de paraquedas, ou já viu vários vídeos e ainda não se inscreveu, taca o dedão aí, olha, se inscreve, é rapidinho, é gratuito, tem um sininho que você pode ativar, são as notificações, dessa maneira o YouTube te avisa quando eu publicar mais um conteúdo aqui no canal e você me ajuda fazendo com que este vídeo ele seja disseminado para muitas pessoas. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Tá com dúvidas? Bora lá para os comentários, tem lista VIP do WhatsApp, material gratuito para você. Bom, vamos lá. Os fundos imobiliários realmente são bons ativos para compor a sua carteira. Mas como todo ativo, ele precisa ser tratado com cuidado, porque tem risco de uma maneira normal, como todo investimento. O primeiro risco é o risco da inadimplência. Então, vamos associar o fundo imobiliário, para ficar bem claro, bem didático, a sua casa, o seu apartamento. Então, o primeiro risco que eu quero mostrar para você é o risco da inadimplência. Então, aquele inquilino, aquela pessoa que estava morando na sua casa, no caso aqui, né, no nosso fundo, ele deixou de pagar o aluguel. Então, neste momento, aquele gestor, aquele síndico, ou seja, aquela empresa que está por trás fazendo toda a gestão profissional, vai olhar e vai verificar assim, olha, nós temos menos uma pessoa que estava alugando, então dessa maneira no próximo mês nós teremos menos dinheiro e aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que acionar ali, por exemplo, um advogado, vamos ter custos, etc. E aqui vai fazer com que você tenha uma redução nos seus dividendos, ok? E até mesmo uma desvalorização da sua cota. Então, esse é o primeiro risco daquela pessoa que não está pagando, aquela pessoa que está deixando de pagar a sua casa. O segundo risco é o risco de liquidez. Ou seja, a liquidez, por mais que ela seja uma boa liquidez, não é uma liquidez alta que você vende a qualquer momento, você precisa entender que no momento em que você compra uma cota de um fundo, é um fundo que nós chamamos de condomínio fechado. Para você vender, tem que ser no mercado secundário, ou seja, você vai ter que fazer uso da B3, da Bolsa de Valores, para encontrar alguém que queira comprar aquela cota que você tem. Então, muitas das vezes, se o mercado estiver em alta, muitos fundos, sendo negociados, você vai encontrar isso com muita facilidade, até mesmo no mesmo dia. Ou você terá que vender mais barato para encontrar alguém que está querendo comprar aquela cota do seu fundo. Então, a liquidez, ela pode não ser no mesmo dia. Pode demorar 2, 3 dias, né? Pode não acontecer, não acontece, né, nos finais de semana, por exemplo, só nos dias úteis. Então, aqui, mais uma desvantagem que você precisa analisar, mais um risco que você corre. Outro risco é o risco de mercado, é o momento onde aquela casa que você tinha, no caso um apartamento, né, no caso um shopping, um galpão, um hospital, rede de bancos, etc., perde o valor, né? E ele pode perder o valor porque já está ultrapassado, pode perder o valor porque foi construído vários outros imóveis próximo daquela região, pode perder o valor porque está acontecendo alguma coisa geográfica próximo daquela área, excesso de chuvas, enchente, alguma coisa faz com que tenha o valor de mercado reduzido e aí o valor da sua cota, ela vai reduzindo. Então, é um risco que você tem e, como você sabe, é um ativo de renda variável e isso pode acontecer ao longo do tempo. Legal? Bom, vamos para o outro. Um nome diferente chamado de vacância, mas nos lembra de vaga, de estar disponível para locação. Então, vacância este termo significa que aquele imóvel deixou de ter o inquilino. Então, é um caso que eu quero explicar daqui um pouquinho para você de um
fundo que vai perder em 2020 o seu único inquilino que ele tem, então vai ter uma vacância e o fundo caiu 37% para você ter uma ideia. Então, a vacância é aquela quantidade de inquilinos, de usuários daquele fundo, daquele imóvel que deixou de utilizar. Então, vamos imaginar num shopping, né? Você vê lá as lojas fechadas, se aquele shopping pertencer a um fundo, você vai ver que vai ter uma vacância, né? Quando você passa em um hotel, se aquele hotel estiver sendo gerido por um fundo de imobiliário e não estiver tendo ali a taxa de habitação na totalidade, então tá acontecendo uma vacância e quem é dono daquele fundo, daquele imóvel, vai perder com isso porque poderia estar alugando por um outro valor. Então isso é o que nós chamamos de vacância. O próximo risco, próxima desvantagem que pode acontecer é a mesma coisa que pode acontecer com a minha casa, com a sua casa, com o seu apartamento, ocorrer um sinistro. Pode ter aí um terremoto, pode ter aí uma explosão de gás, pode ter aí uma batida, alguma coisa que faça com que haja um sinistro, né? Dependendo de onde for essa construção, se for perto de um metrô, próximo de alguma coisa que estiver sendo construído algo muito grande, né? Pode ter rachaduras, pode ter levar a desmoronamento e etc. Esse sinistro é a mesma coisa, você corre esses mesmos riscos. Você, afinal de contas, é um cotista deste fundo, né, deste conjunto de imóveis que vai trazer para você. Estão falando aqui, né, na maioria que se encaixa aos fundos de tijolos, né? No caso aqui, fundos de papéis, que são aqueles que são investidos em CRIs, em LCI, não tem aqui o caso do risco de sinistro no caso do papel, mas provavelmente vai ter em relação àquele outro fundo que está sendo investido também, tá? Mas então ele vai fazer parte, mas ele de forma mais direta para os fundos de papel, né? A desapropriação é um risco que você pode correr sendo dono de um imóvel em qualquer lugar, né? De repente você está próximo de uma estrada que vai ser duplicada, próximo de um local que vai ter que ser construído uma ponte, um elevado, alguma coisa em relação a um passagem de um trem, de um metrô, alguma coisa assim. Então, não vai ter jeito. O governo, ele vai sim comprar, mas ele vai comprar com valor de mercado. Talvez esse valor de mercado vai ser avaliado um pouco mais abaixo, aquela coisa que se você já leu um pouco sobre desapropriação, você vai entender sobre o que eu estou te falando. Então, é importante você entender e escolher o imóvel e estudar. Será que existe a possibilidade de ter uma desapropriação aqui perto? Ok? Bom, um outro risco, haja risco, hein? Gestão. E aqui envolve as empresas que estão fazendo a gestão e a administração do seu fundo imobiliário. Então é importante que você veja, na grande maioria, são bancos que estão por trás fazendo esta gestão. Geralmente na administração tem ali alguma incorporadora, uma empresa especialista em imóveis, né, tanto na compra, na venda, avaliação, advogados, tem toda uma estrutura por trás, né, dessa gestão para que você tenha uma tranquilidade. Bom, mas mesmo você estudando todas as desvantagens, tem muitas coisas que não estão no seu controle, ou seja, são riscos. E risco para um investidor, você não evita, você não corre do risco. Você simplesmente administra, avalia de acordo com o seu objetivo, com a sua meta, e aí você começa a avaliar. Eu quero mostrar para você um exemplo aqui mais didático, mas é um exemplo real que está acontecendo no momento em que eu gravo esse vídeo, para você ter uma ideia, né, que é do fundo XP. Vamos lá, vou colocar o nome aqui, o XP, deixa eu pegar, CPCM11, para que eu não erre aqui. Então, esse fundo é o fundo monoativo, ele tem um único ativo, tem um prédio, ele é monousuário. Então, ele estava alugado para a Petrobras. E aí o que acontece? Opa, Petrobras. Tá sobrando aqui. Aqui ficou bom. E o que acontece? Imagina que você fosse dono de uma casa, de um apartamento. Você precisaria ficar de olho, atento em relação, por exemplo, aos documentos, às reuniões, e assim é o que acontece com este fundo, que ele tendo um único usuário,
dado aí um fato relevante, né, que é colocado sempre que acontece algo de diferente no mercado, e este fato relevante era uma carta que a Petrobras enviou para a gestora do fundo, dizendo que a partir de 2020 não vai mais ficar naquele imóvel. E a cota deste fundo, que hoje, ao abrir, era de R$ 101,99, caiu para R$ 63,99. Exatamente. Ó. Então, teve uma queda de 37,26% até o momento em que eu estava gravando, preparando material para gravar esse vídeo. Então, este imóvel fica no Rio de Janeiro. Ele estava sendo alugado, e aí vai ter todo o cumprimento do contrato atípico, atípico, tá lá neste fato relevante. Então, se você é dono, né, de uma cota deste fundo, é bom você ler o fato relevante que está em relação ao que está acontecendo. Ou seja, qual é o desafio agora? Quem toma conta, né, quem faz a gestão, vai ter que procurar um novo inquilino. Mas só esse fato já desvalorizou este fundo de R$ 101 para R$ 63. Ainda teve gente que ainda não conseguiu fazer a venda, ou seja, encontrar pessoas que queiram comprar aquele fundo. Então, é importante que você analise todas estas desvantagens e riscos comparado com aquelas vantagens que eu coloquei para você que você escolha um ativo, um fundo imobiliário realmente com segurança. Leia a documentação, busque informações para quem está fazendo a gestão daquele ativo, para que você não seja surpreendida com esses fatos relevantes que podem fazer com que o valor do seu fundo caia ou também aumente. O contrário também é verdadeiro, ok? Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!